em alguns momentos que as coisas não deram certo, né? Mas também é muito interessante quando você passa por isso e você chega do outro lado, quando você olha para trás, você entende o que aconteceu com uma perspectiva diferente. Sempre as nossas gravações aqui do nosso projeto Por Trás da TI são especiais. Hoje tem um gostinho ainda mais especial. Dia Internacional das Mulheres, sim, 8 de março de 2024, hein? E o nosso primeiro convidado para bater um grande papo, vamos registrar uma história linda. Este nosso convidado é aniversariante do dia. Então, seja, uma ocasião super especial, estamos em festa aqui produzindo esse conteúdo para todos vocês. O meu convidado mineiro, bom papo, de Bambuí, e vai trazer uma história super legal para que a gente possa se inspirar em grandes insights. Eduardo Magalhães, seja muito bem-vindo, que honra poder te receber aqui e te parabenizo, né, pelo seu aniversário de hoje, muita saúde, muito sucesso e que você continue esse profissional e ser humano generoso que você é. Edu, muito obrigado. Renato, muito obrigado, estou muito honrado de estar aqui. Fazer parte desse projeto lindo que você construiu, você teve essa missão. É verdade. E você tem concluído essa missão com muito esmero, com muito carinho, e é uma grande satisfação estar aqui. Aproveito para deixar meu abraço aqui para as mulheres. É verdade, dia especial. Dia especial, e que esse dia se estenda por todos os 365 dias do ano, né? Para que elas estejam sempre com a gente aí nos apoiando. Edu, você sabe que a gente adora começar essas conversas aqui lembrando daquele tempo bom. Sabe aquele tempo que a gente visitava os avós na fazenda, né? Cidade do interior, e eu sei que você veio de uma cidade, né, famosa, mas muito pequena. Quais são essas lembranças da infância, família, valores? O que vem na cabeça lembrando um pouco da sua história, Eduardo? Bom, Renato, eu nasci em Bambuí, Minas Gerais, como você citou, né? É uma cidade de tamanho pequeno, mas grande para o mundo. Né? A gente brinca que nós encontramos nossos conterrâneos em todos os lugares do mundo, em todas as posições, e isso é muito bom. É uma cidade muito generosa nesse sentido. Eu guardo grande saudade desse tempo, e a minha mãe ainda mora até hoje na cidade, né? E eu ainda visito com uma frequência. Renato, é uma época maravilhosa da vida da gente, a infância. É verdade. Eu costumo dizer que tudo que eu sou hoje é devido à minha infância. Né? E alguns fatores nos levam a isso. Era uma vida diferente, era uma vida muito rural, era uma vida que passei bastante tempo na fazenda. E naquela época, a gente não tinha muito acesso à tecnologia. Né? E principalmente nessa situação de você estar no interior. No máximo ali uma televisão, um rádio. Não passava muito disso. Edu, nós somos de uma geração, né? Ou seja, a geração dos anos 70, né? Tem gente geração um pouco mais experiente, alguns mais novos, mas literalmente é uma geração de curiosos. É uma geração que era sedenta, né? Por informação, por aprendizado. E na nossa época a gente aprendia por, né? Ou seja, enciclopédias, ou livros, ou revistas. Como que você foi começando a despertar um pouco esse seu lado curioso que você mesmo declara aqui, Edu? Como que é? Bom, uma característica muito comum era desmontar as coisas, né? Você conseguia montar depois? Não. Eu também não. A princípio não, mas com certeza eu tinha uma curiosidade enorme para ver como as coisas funcionavam. E aí uma chave de fenda ajudava bastante. Né? A gente desmontava e tentava entender. O único grande canal de comunicação que uma cidade do interior tinha naquela época com o mundo, né? A gente tinha bibliotecas na cidade, bibliotecas na escola. Você lembrou bem, né? As famosas enciclopédias, né? Nas bibliotecas, elas assim nos inspiravam, né? A entender que existe alguma coisa a mais no mundo, e isso aguçava a curiosidade da gente. Mas curiosamente, foi até uma data perto de um aniversário meu, quando eu ganhei de uma tia um dinheirinho de presente, né? De aniversário. E eu saí para gastar esse dinheirinho e acabei parando na banca de revistas, a única que tinha na cidade, e fiquei olhando para aquelas revistas ali, o que eu ia comprar com aquele dinheiro, o que eu ia fazer com aquele dinheiro. Eu fiquei curioso, eu devia ter uns 10 anos de idade na época, eu fiquei curioso com uma revista que ela vinha com um brinde pregado nela, era um LED.
um LED. Era comum isso, né, Era Edu? comum. Tinha várias outras revistas brindes, que enviam né? brindezinhos, né? Às vezes um índiozinho, um soldadinho, Isso, né? Um brinquedinho. E essa tinha um LED. E chamava-se Beabá da Eletrônica. Eu comprei essa revista. Eu comprei e comecei a ler a revista e não tinha muita coisa para fazer com aquele LED. Mas eu entendi que era uma série de revistas e na semana seguinte eu comprei o outro fascículo. E aí veio uma placa de circuito impresso. E eu comecei a entender e ler um pouco mais sobre a teoria. Um ferro de solda aqui, uma solda ali. Mais uma semana veio outro pedaço da montagem. Eu acabei montando meu primeiro circuito impresso, meu primeiro circuito eletrônico, mais ou menos nessa época. E eu achei aquilo muito interessante, porque tinha um lado prático, você via a coisa funcionar, o LED piscar, e o lado teórico, porque ele começava a te ensinar com uma linguagem muito simplória, muito simples. Eletrônica, elétrons e eletricidade, como é que isso funcionava. Cada componente tinha uma função, cada componente fazia uma coisa. E isso ali certamente despertou meu interesse para a eletrônica no começo da minha vida. Você trouxe uma lembrança importante, né? Ou seja, nós estamos falando isso começo dos anos 80, né, Eduardo? Exato, exato. E a tecnologia que nós conhecemos hoje é muito diferente da tecnologia dos anos 80. Para nós, tecnologia nessa época era ter uma televisão colorida em casa, era ter um videocassete que poderia reproduzir ali um filme, né, um aparelho de som, né? Ou seja, o computador ainda estava um pouco distante, né, Edu? Assim, não foi nessa época que você pôs a mão num computador, né? Não. A primeira vez que eu ouvi falar de um computador, claro, a gente via na televisão, né? Sempre, desde os filmes dos anos 60, 70, tinha os computadores, tinha tudo isso. Mas ver um computador de perto foi mais ou menos por volta de 83, 84. Quando um amigo comprou um TK-85 e encostou esse computador, porque ele simplesmente não sabia como usar. Eu dei uma olhada lá e falei assim, olha, esse negócio aqui liga na televisão, deve funcionar mais ou menos como um videogame da época, né? E, gente, a gente está falando de um videogame muito diferente do que as pessoas conhecem hoje, né? Era muito rústico a coisa, mas era entretenimento da mesma forma. Mais ou menos nessa época já tinha o Atari já tinha surgido. E a gente sabia que tinha que ligar aquele troço na televisão. Não existia monitor. E a partir dali ligamos, ele funcionou e apareceu um prompt lá medonho, mas a partir daquele ali, com a curiosidade, a gente começou a entender como funcionava e como que programava esse computador. Edu, nessa época, a programação bateu ali na sua porta, você começou a codificar alguma coisa ou você não conseguiu ter acesso às codificações dos anos 80 ali? Trabalhei bastante tempo com codificação. Olha que bacana. Aliás, é um hobby que eu mantenho até hoje. Eu adoro programar. E eu diria até mais, né? Quando teve depois a geração dos computadores MSX, né? Foi uma programação ainda em BASIC, mas muito importante, porque o conhecimento da lógica, de algoritmo, lógica de programação, ele é universal, né? Você aprende ele e você vai ter aquilo pro resto da vida, independentemente de qual linguagem que você está trabalhando. Outro ponto que eu ressalto, eu acho que isso é muito característico da minha geração, na tecnologia, é que a gente fazia de tudo. Então, para nós, o computador e o programa eram uma coisa só. A gente não tinha muita essa distinção de hardware e software. Você tinha que jogar nas duas pontas. E isso, depois, mais tarde, a gente pode falar disso, teve uma contribuição muito grande na minha vida profissional. Edu, você trouxe para nós também a importância de entender lógica, né? Ou seja, as pessoas que têm uma certa vocação para matemática, né? Ou seja, que dê atenção, dê valor para isso, porque a gente está vivendo hoje, né, um momento de inteligência artificial, de BI, do empoderamento, né, dos usuários, das pessoas em poder gerar as suas próprias informações, né? Ou seja, ter ali uma autossuficiência. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que a sua trajetória é um bom exemplo, né? Então você ganhou conhecimento em hardware, ou seja, eletrônica, te deu essa possibilidade, né, de entender a lógica ali de um hardware. Na programação, essa lógica, né, de codificação e o quanto que isso pode hoje ajudar um jovem, né, a poder chegar muito longe na carreira. Edu, o que você deixaria como uma mensagem? Olha, tem tanta coisa por trás, né, Renato? Mas eu acho que uma mensagem que eu deixaria para os jovens é o seguinte.
A gente viveu momentos que se falava muito em analfabetismo, né? Imagina uma pessoa, como é triste não conseguir, não é ler, é entender, né? Porque não é só a leitura, é entender o que está escrito ali, a interpretação de texto. A gente vive um mundo hoje que isso, se você transportar para a matemática, é muito importante você entender os números, não apenas fazer conta, mas você precisa de entender toda a questão do analytics que existe, toda a questão de inteligência artificial, tudo isso é montado em cima de algoritmos que, no fim das contas, transformam tudo em números. Mesmo essas, que hoje, muita geração de texto, os LLMs, tudo isso, no fim das contas, viram números. E a gente precisa de entender esse número. Então, se eu posso dar uma dica para os jovens que estão nos ouvindo, e os nem tão jovens também, é sempre tempo de voltar a estudar um pouco, aprendam matemática, entendam como as coisas funcionam, porque isso é fundamental para você dominar esse mundo daqui para frente. Muito legal. Eduardo, então assim, com todos esses estímulos, né, na sua trajetória ali ainda na infância, indo para uma adolescência, começa aquela coisa de decidir a profissão, né? Para você, foi algo difícil? Foi algo já meio fácil? Estava bem encaminhado? Como que foi o início da jornada profissional? Talvez nem tanto inusitado, mas eu tinha certeza que eu queria ser um engenheiro elétrico. A vida inteira eu pensei isso e, de fato, quando eu fiz um vestibular, a minha primeira escolha foi engenharia elétrica. E eu também, por influência de um grande amigo meu, eu fiz engenharia metalúrgica, em períodos distintos. Mas, no meio desses dois cursos, eu tinha aulas de programação. E eu me apaixonei pela programação. Olha, que bacana. Então, enquanto eu fazia engenharia na Universidade Federal durante o dia, eu fazia numa escola particular computação à noite, processamento de dados. E eu me formei primeiro em processamento de dados, abandonei a engenharia, nunca mais voltei para a sala de aula. E aí a minha carreira foi toda voltada para essa área de sistemas, computação e tudo mais. Meu primeiro estágio aos 22 anos, 23 anos. Então, estou fazendo aí 30 anos de estrada, né? Exatamente, na TI. 30 anos, olha. E eu tive a felicidade, Renato, de passar da minha carreira por todas as áreas da TI, né? Então, eu trabalhei com infraestrutura, eu trabalhei com programação de sistemas, eu trabalhei com gerenciamento de projetos, gerenciamento de TI, mais tarde governança. E isso foi dando uma visão muito holística, primeiramente dentro da TI, e depois isso se expandiu para fora da TI também, entendendo de negócios, né? Eduardo, você traz aqui uma coisa muito bonita, que eu quero destacar isso, que é a paixão por aquilo que nós gostamos de fazer, ou seja, tenha paixão por aquilo que você esteja fazendo hoje em dia, né? Eu acho que você deu aqui uma demonstração clara de paixão, ou seja, uma carreira na engenharia elétrica poderia te levar para mundos muito interessantes. E a paixão, né, pela codificação, que depois, né, os nomes foram mudando, né, porque na nossa época era informática, era né? Informática, exato. Depois sistema, e agora exato. Você tem os nomes mais bonitos, né? Tecnologia da informação, transformação digital, uma série de outras questões. Eu acho que você traz algo muito, muito rico. E quero ressaltar também, ou seja, a sua trajetória de você começando de baixo, né? Quem olha hoje a trajetória do Eduardo Magalhães, né? Um executivo de tecnologia, que além de tecnologia tem outras atribuições que você já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que ressalta muito, né? Que esse sucesso que você tem foi feito com muito trabalho, com muita dedicação, né? Com muita superação. Parabéns por essa jornada, Edu. Jornada não foi fácil, né? Momentos ali marcantes, momentos de encruzilhada, momentos que você teve que tomar decisões importantes. Uma carreira longa como a sua é feita de momentos também difíceis, né, Edu? Vamos falar um pouquinho sobre como construir uma carreira. Foi fácil? Foi linear? Como que foi no seu caso? Não foi, não. Primeiramente, muito obrigado pelos comentários. Renato, de fato, as carreiras, né, a carreira da gente, por mais que você planeje ela, né, você tem que ter sempre um norte, um rumo, um propósito. Mas o caminho ele é tortuoso. Né? Nem sempre a gente vai andar em linha reta, nem sempre isso é linear. Muitas vezes é importante dar um famoso dois passos, um passo para trás para dar dois passos para frente. E isso, de fato, acontece na carreira da gente.
O aprendizado, muitas vezes, ele vem também das falhas. É muito importante a gente aprender. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Se no final das contas você aprendeu, não foi uma falha tão grande assim. Porque é importante a gente extrair alguma coisa. Se você errou e não aprendeu nada com aquilo, aí sim, aí é muito triste. Mas na minha carreira eu tive alguns momentos que foram muito desafiadores. Em alguns momentos que as coisas não deram certo, né? Mas também é muito interessante quando você passa por isso e você chega do outro lado, quando você olha para trás, você entende o que aconteceu com uma perspectiva diferente. Eu faço uma comparação com a pandemia. A gente agora, né, estamos em 2024, a pandemia acabou tem 2 anos, mas a gente ainda não consegue entender muito bem o que foi a pandemia. Talvez daqui a 10, 15 anos a gente olhar para trás e falar assim, certamente, Renato, você vai estar aqui entrevistando outros CIOs. Espero que sim. E vai falar assim, você lembra daquela época da pandemia? Para mim é mais ou menos como eu vivi aqui a época da hiperinflação. São coisas que já ficaram para trás, mas quem não viveu não entende o tamanho, né, da coisa e como aquilo aconteceu. Na minha carreira, eu tive um projeto, quando eu fui para a empresa que eu estou atualmente, na Kinross, de consertar um projeto falho de ERP, de implantação de ERP. E esse projeto foi um projeto que ele deu errado em tudo que o projeto podia dar errado. Inclusive, isso teve um impacto muito grande nas pessoas. Pessoas saíram do projeto, saíram da empresa, e isso é muito triste. Mas, com muito trabalho, com muita dedicação, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas, a gente conseguiu superar, e isso foi um grande marco na minha carreira. Que bacana. É isso aí, uma carreira de sucesso feita à mão, de superação, e os aprendizados que a gente leva nessa jornada é o que mais importa em tudo isso. Eduardo, a gente estava conversando aqui da importância hoje, né, dos profissionais da área de tecnologia. A gente fala muito nisso, né? O profissional de tecnologia tem que ter a visão do negócio, tem que ser muito centrado em pessoas, tecnologia por tecnologia vale muito pouco, né? Só que eu queria abrir aqui um diálogo com você, falando da oportunidade que os profissionais de tecnologia têm, né, pela visão 360 que a TI nos possibilita de conhecer o negócio e, obviamente, poder se desafiar para novas posições, para outras áreas, ou não só TI, né? E você hoje está exatamente nessa posição, né, Eduardo? Eu queria que você falasse um pouco dessa oportunidade e como está sendo, no seu caso, não só cuidar de TI, cuidar de outras áreas também. Bom, Renato, eu acho que tem um ponto que foi fundamental na minha vida, foi quando eu fiz uma matrícula num curso de pós-graduação para gerência de informática. Era o nome do treinamento naquela época, da pós-graduação. E ele foi cancelado 2 vezes seguidas. Da terceira vez, o pessoal da escola estava com tanta assim, vergonha, vamos dizer, me ligaram e falaram o seguinte, olha, nós vamos fechar esse curso, mas nós vamos abrir um curso novo chamado Analista de Negócios e Informações, ANI. Você tem interesse de fazer? Quando eu olhei para a pauta, eu falei assim, eu não sei, porque não tem muita coisa de tecnologia aí. Mas pode fazer, que é muito bom, você vai entender de negócio. E, de fato, quando eu fiz esse treinamento, minha primeira pós-graduação, e falava muito mais de negócio do que de TI. Ali teve uma virada de chave muito grande para mim. TI, tecnicamente, eu já sabia, eu já conhecia, mas eu queria conhecer mais as ferramentas que a gente usa para aplicar a tecnologia dentro dos negócios. E você tocou num ponto. A tecnologia, hoje, ela está em todos os lugares numa empresa. Ela atua em todas as áreas de forma diferente grau de importância, mas de forma espalhada nas empresas hoje, muito fortemente. E nós da TI, nós temos essa oportunidade, que eu vejo como uma oportunidade, de estar inserido no auxílio das áreas a resolverem seus problemas de negócio. Não necessariamente seus problemas de TI, mas seus problemas de negócio. Então, um profissional de TI que tem essa oportunidade, ele cria uma visão privilegiada do negócio, porque ele consegue entender os problemas de cada área em separado, mas principalmente a conexão entre essas áreas e como que isso ajuda o negócio principal da empresa como um todo. Que bacana. Eduardo, assim, a gente tem visto, né, o potencial desses grandes profissionais de tecnologia acessando outras áreas. No seu caso, tem pessoas, né, seja, nesse centro. E conecta muito com o que você falou, ou seja, tecnologia está permeando na vida de todas as pessoas, né? Seja ali para
para assuntos de casa, família, né, para que isso facilite e, obviamente, também no âmbito do trabalho. Como que é pensar tecnologia e pensar também em pessoas? Como que está sendo essa jornada aí? Bom, Renato, desde 2017, está indo para 7, 8 anos, eu sou responsável pelas áreas de TI, RH e suprimentos. Eu tive uma grande experiência em suprimentos de muitos anos, porque eu comecei a fazer sistemas para suprimentos. Tá. E isso me obrigou a entender de suprimentos e eu acabei mudando de lado e fui trabalhar com suprimentos. Quando eu voltei para a empresa atual, eu trabalhei durante 11 anos como TI, né? Local no site, a nível do país, depois na região América do Sul. E em 2017 eu fui convidado para assumir as cadeiras também de diretor de RH e diretor de suprimentos. Em primeiro lugar, para mim, foi um susto falar de RH na época. Imagino. Eu falei, TI, ok, suprimentos eu entendo, mas RH, e o que me vieram foi o seguinte, olha, você é muito bom com pessoas, você é muito bom em gerir pessoas, você tem uma excelente liderança e você entende como que isso deve funcionar. E você genuinamente gosta de pessoas. E isso eu acho que é um ponto muito importante para quem trabalha com pessoas. Você ter essa genuinidade em gostar de trabalhar com elas. Do ponto de vista, eu separo muito as coisas entre gestão e liderança. Do ponto de vista de gestão, todas essas áreas, RH, TI, suprimentos, elas têm aquilo que no passado na TI nós chamávamos de bimodal, né, durante algum tempo. Isso. Você tem a parte da transação, a parte do dia a dia, que no RH é você fazer uma contratação, uma demissão, uma promoção, umas férias. É o dia a dia do RH, o departamento pessoal. Mas você também tem projetos estratégicos para sucessão, para retenção, para desenvolvimento de talentos, projetos hoje de diversidade, equidade e inclusão. Então, são projetos estratégicos. Nos suprimentos é a mesma coisa, você tem os pedidos, as compras do dia a dia e tem os projetos estratégicos. E fazendo uma amarração disso com o que a gente tinha na TI, são dois mundos, o mundo transacional e o mundo estratégico. São velocidades diferentes, habilidades diferentes, mas você precisa de tocar isso nas empresas. Do outro ponto de vista, o ponto de vista da liderança, o RH ele exige, sim, essa questão de você ser um líder atuante, entender os objetivos do negócio, para onde vocês estão indo e direcionar as pessoas para esse objetivo, dando a elas todo o apoio, todo o suporte que elas precisam. Eduardo, sensacional você nos trazer essa riqueza de detalhes, né? Ou seja, como que funciona, né? Essa correlação, como liderar 3 áreas tão importantes dentro da companhia, né? Eu acho que você deixa aqui uma marca de como o Eduardo Magalhães faz acontecer na prática. Edu, a gente sabe que somos apaixonados pelo trabalho, por pessoas, por conhecer profundamente os negócios, mas nós também somos seres humanos, né? Somos pais, somos filhos, somos esposo, né? E temos uma vida ali pessoal. O que você gosta de fazer nas horas vagas? O que te conecta com o seu ser? O que você gosta de fazer aos finais de semana? Bom, eu gosto sempre de um bom descanso no final de semana. Boa! Mas antes eu gosto de fazer um esporte ligado na natureza, né? Eu gosto muito de correr na montanha, mountain bike, qualquer esporte que você me coloque num espaço aberto, em contato com a natureza, eu vou ficar muito feliz. E depois o merecido descanso, né? Porque o final de semana também é a hora que a gente pode dar uma descansada. Muito legal. Eduardo, um capítulo muito bonito que a gente tem sido, incentivado a seguir com esse módulo que é agradecer pessoas, né? Um lado que todos nós temos que ter, que é esse lado do reconhecimento, né? Da gratidão, da humildade em saber que sozinho nós somos capazes de fazer coisas muito pequenas. Você quer fazer um negócio gigante, tem que estar ao lado de gente boa, né? Quem você agradeceria nesse momento, né? Pessoas fundamentais na sua jornada de vida profissional e pessoal? Bom, não poderia começar sem falar sobre os meus pais, né? Meu irmão e também a Cristina, minha esposa, e os nossos filhos. São as pessoas que estão mais próximas da gente e que nos apoiam nos momentos, nos bons e nos nem tão bons, né? É isso aí. É importante. A família, né, Eduardo, família, que a gente sempre fala, né? Uma profissão dura, que exige muito. A gente sabe que tecnologia nos coloca sempre ali em momentos difíceis e a família nos apoiando é a sustentação que a gente precisa. Eduardo Magalhães, que honra poder
tê-lo conosco no nosso projeto, a sua história servindo como uma grande inspiração para esse nosso bate-papo. Obrigado pela generosidade de você estar conosco no dia do seu aniversário. Deixo aqui registrado nosso muito obrigado à sua família, né, por ter entendido essa viagem, né, de Belo Horizonte para cá e toda essa logística. E fica aqui nosso muito obrigado, em nome de toda a comunidade de tecnologia, pela sua história e pela sua grande contribuição que você tem deixado, não só no legado nas pessoas, mas também pelas empresas às quais você passa. Renato, muito obrigado, como eu disse, foi uma honra estar aqui. Checked, né? Checked. Faz parte da história, da trajetória, estar aqui com você. Agradeço muito, parabéns e vamos em frente. Tá aí, Eduardo Magalhães, muito obrigado. Obrigado. Valeu.